Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichoro da Silveira, este é o canal Resenha Forense. Por favor, se inscreva e curta o vídeo para ajudar a gente. E se você gosta do projeto, veja os links na descrição do vídeo, sobretudo o Apoia-se do canal. Você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês. Este é o primeiro vídeo de uma série que vem na sequência da leitura da leitura dos comentários a metafísica de Aristóteles, no caso agora do Giovanni Reale, né? Eu estou mostrando já os comentários do Aristóteles, sim, é o volume 3, porque o volume 3 traz os comentários ao texto que estão no volume 2, né? Ao texto seco, no caso. E o volume 1 tem como se fosse um trabalho monográfico do Giovanni Reale sobre a metafísica. Aqui, assim como no vídeo que eu já acabei de postar, dos comentários à metafísica do Tomás de Aquino, aqui também vai ser algo mais dinâmico, mais rapidinho mesmo, sem tantas notas de minha autoria, tá? A ideia é, então, lograr um arcabouço desses comentários até para trabalhar sempre o texto em nossas mentes com comentários de pessoas autorizadas, não é? Se você não leu Metafísica, se você não entende nada de Aristóteles e se você não viu nenhum dos vídeos que eu acabei de citar, você não vai entender muito a sequência, tá? Então eu recomendo que você veja a minha própria resenha de Metafísica do Aristóteles, o texto que eu estou escrevendo sobre a metafísica e também os comentários de Tomás de Aquino que eu estou comentando aqui. Tudo isso, tá? Em conjunto. E estudar filosofia também. Vamos lá, então? Giovanni Reale, deixa eu pegar quem fez a tradução do próprio Giovanni Reale, né? Para fazer justiça, né? É justo. Tradução do Marcelo Perini, tá? É ele que traduziu o texto do Giovanni Reale. Vamos lá então. Eu vou seguir justamente a sequência que eu tenho feito lá na Metafísica, né? Eu vou comentar aqui o primeiro ponto do livro 1 da Metafísica. Justamente é o trecho que hoje a gente lê do Giovanni Reale. E ele já abre assim, né? Olha, nesse capítulo, o que Aristóteles vai fazer? Ele fala, nesse capítulo, Aristóteles quer demonstrar que todos os homens entendem por sapiência a forma mais elevada de saber, e que esta é o conhecimento das causas e dos princípios. A experiência, assim como a sensação, refere-se sempre ao particular. A arte e a ciência referem-se ao universal, ao porquê e à causa das coisas. Do ponto de vista da utilidade prática, a experiência pode ter mais sucesso do que a ciência, mas, do ponto de vista do saber, ela é muito inferior. A experiência, assim como a sensação, limita-se aos dados de fato, enquanto a arte e a ciência alcançam um conhecimento do porquê e da causa dos fatos. Já mostrei na resenha, na minha própria resenha da metafísica e com os comentários de Tomás que a arte tem um sentido universal, diferentemente da experiência, que não deixa de ser um campo do saber, mas muito mais singular, voltado a um caso singular pontual. Não passa de pontos de uma abstração ainda maior que seria a memória, não é? Ademais, a experiência não é comunicável nem ensinável aos outros, mas sim a arte e a ciência, justamente porque são conhecimentos de causas e princípios. Sendo assim, o artista, no sentido metafísico aristotélico, que não tem nada a ver com o sentido empregado modernamente a palavra arte, é aquele que pode ser professor, docente, aquele que pode ensinar. Quem só tem experiência não pode ser professor, porque não conhece as causas, né, o porquê da coisa. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Isso é muito importante na obra de Aristóteles, o que se confirma, né, a ideia de intelecto, o que se confirma pelo próprio comentário do Giovanni Reale, que fala: esta é uma cifra verdadeiramente emblemática do pensamento grego em geral, além de ser também do pensamento aristotélico. É a raiz da qual nasceu e na qual se funda a filosofia, particularmente a metafísica. No momento posterior, e aí já saltando alguns parágrafos, eu até fiquei feliz aqui com uma utilização de um raciocínio. Tem uma playlist aqui no canal chamada Esforço Teórico pelo Justnaturalismo. Ou ao Justnaturalismo. Não, é pelo Justnaturalismo, tá? São ideias que eu venho tendo e eu faço vídeos, né? Tentando mostrar a ideia oralmente mesmo, sem escrever.
E lá eu falo, olha, mais uma vez falando, né, da falta de personalidade jurídica dos animais, eu falo, olha, um animal não tem estrutura inteligível para captação de um sentido da norma, né? Eu dou o exemplo de um pássaro, uma calopsita não vai agir negligentemente, ela não sabe o que é um dever objetivo de cuidado, etc, etc. E eu até falo, olha, um cão pode no máximo ser adestrado, mas isso não quer dizer que ele tenha uma estrutura inteligível, uma psique capaz de abranger um sentido normativo. E é engraçado, ó, o Giovanni Reale fala exatamente isso. A capacidade de aprender, entre aspas, aqui atribuída por Aristóteles aos animais, deve ser entendida, como explicita Tomás de Aquino, como capacidade de serem disciplinados. Hoje diríamos capacidade de serem adestrados. Justamente esse sentido, tá? Avançando, o conceito grego de arte, entre aspas, e relações entre arte e experiência. Arte, entre aspas, é algo muito mais próximo de ciência, enquanto implica justamente conhecimento dos universais. Na linguagem moderna, a palavra arte não tem mais o antigo sentido, então a gente tem que tomar muito cuidado ao ler a metafísica do Aristóteles, né? A tradução filológica, digamos assim, acaba sendo a palavra arte, mas isso não, a gente não pode ler a palavra arte ali com o sentido que um pós-moderno quer atribuir, tá? Não tem um sentido estético, por assim dizer. Voltando então, na linguagem moderna, a palavra arte não tem mais o antigo sentido e, portanto, existe o risco de equívocos. Uh, e aí ele cita um italiano, acho que ele é italiano. Não é italiano não, porque há uma tradução para o italiano, mas ele cita um sujeito chamado Jaeger, escreve Jaeger. Se for alemão, Jaeger, né? E ele diz, o nosso conceito de arte, entre aspas, não reflete adequadamente o sentido da palavra grega. Então, tem que tomar muito cuidado. Há quem sugira uma tradução para teoria ou para técnica, mas o próprio Giovanni Reale hesita um pouquinho com essas traduções. É melhor manter o sentido filológico e entender que há um perigo na ideia de imputar um sentido modernístico à palavra arte. E mais adiante, Giovanni Reale escreve, porque a arte faz conhecer mais do que a experiência, né? E, mais uma vez, eu acho que mostra que há sim uma hierarquia, diferentemente do que eu havia sugerido na minha resenha seca, digamos assim, na metafísica, há sim uma hierarquia entre a arte e a experiência, né? Aristóteles explica perfeitamente a razão da superioridade da arte e da teoria sobre a experiência de que fala nesse texto. A experiência limita-se ao dado. A arte vai além do dado e alcança o porquê dele, a sua causa. O caráter peculiar da sapiência está em ser universal. Desculpa, o caráter peculiar da sapiência está em ser ensinável, mais uma vez esse ponto, enquanto é conhecimento de causas. Note-se que essa argumentação subentende justamente a tese de fundo que está em discussão no nosso capítulo e da qual pretende ser a nossa prova. A ensinabilidade é característica distintiva da sapiência e o saber ensinar é distintivo do sapiente, diz Aristóteles. Mas a sapiência é ensinável justamente porque é conhecimento de causas, e o sapiente sabe ensinar porque conhece causas. Nesse sentido, essa característica distintiva da sapiência e do sapiente é uma confirmação da tese de que a sapiência é a ciência das causas. Confira também nesse sentido um autor chamado Kohler. A sensação só conhece o fato, não o porquê, que é igual à causa. Desse modo, se confirma novamente que só o conhecimento das causas é considerado sapiência. Então, o texto aristotélico deixa isso muito claro mesmo. Quanto mais longe de servir a objetivos práticos estiver um conhecimento, e portanto quanto mais puramente teorético for, tanto mais concordemente os homens o consideram sapiência. Mas o conhecimento que está mais longe de escopos práticos é justamente o conhecimento das causas. E aqui nós encontramos a filosofia, que não tem em si um sentido utilitário, não é? Diferença entre ciência e arte. A diferença estabelecida entre ciência e arte é a seguinte: ciência é o conhecimento demonstrativo do que é necessário e eterno. A arte é, ao contrário, disposição ou hábito produtivo, acompanhado de razão, tendo como objeto não o necessário e o eterno, mas aquelas coisas que podem ser diferentes do que são. E aqui encerro, realmente, neste trecho, Giovanni Reale é muito mais curto que o Tomás de Aquino, né, nos comentários à metafísica. Já encerro esse vídeo. E isso foi só o primeiro ponto do livro 1 da metafísica, né, para vocês verem como é trabalhoso entender a filosofia aristotélica. Mesmo assim, eu encerro os trabalhos aqui. Já vou voltar a escrever a resenha
do Aristóteles, dessa vez indo ao segundo item do livro 1, né? Alguns chamam de artigo segundo, enfim. E aí a gente avança devagarinho, né? Matutando mesmo, ruminando as ideias aristotélicas. Um abraço, até mais, tchau, tchau.